Então, pessoal, vamos começar agora a fazer a nossa animação para aprender o que é uma estação de tratamento de água. Para isso, eu vou usar uma animação que a gente encontra na internet, onde os créditos são dados. Quem fez essa animação, muito boa por sinal, é a Mônica Vendrani, Tatiane Zanardi, coordenação da Camila, texto de Yuri Vasconcelos e ilustração de Click Design. Tá? A gente vai usar essa animação, mas você encontra muitas outras aí na internet. Primeiro, para que funciona uma estação de tratamento de água? Para que serve? Tornar a água potável. E tornar a água potável não é tornar a água já imediatamente pronta para ser bebida. Tornar a água potável é tornar ela minimamente pronta para ser ainda tratada na sua casa e ser bebida, ser fervida, ou tomar banho, né? Utilizar para lavar as mãos. Quando a gente fala de estação de tratamento de água, a gente pensa assim, poxa, então qualquer água poluída eu posso tratar? A resposta, não. Vamos começar entendendo primeiro, pessoal, como é que funciona a captação dessa água. A captação da água é feita por adutoras, né, e bombas que vão puxar essa água. Porém, essa água não pode estar rica em matéria orgânica. Então, eu não posso, por exemplo, captar uma água próxima às zonas urbanas, onde a quantidade de dejetos orgânicos é muito grande. Por quê? Uma das etapas do tratamento de água consiste em você fazer a cloração, adicionar cloro. No entanto, se a tua água ela estiver rica em matéria orgânica, esse carbono da matéria orgânica reage com o cloro e vai se transformar em substâncias extremamente tóxicas, chamadas de trialometanos, como é, por exemplo, o triclorometano, chamado de clorofórmio. Consequentemente, essa água ela tem que ser captada o mais longe possível dos centros urbanos. Muito bem, essa água, quando ela vai ser captada, ela está rica em folhas, madeiras, pedras. Então, essa água ela precisa ser levada para os reservatórios e para isso nós precisamos de bombas que vão bombear essa água para os tanques de tranquilização. Nos tanques de tranquilização, a água chega com uma violência muito grande. Ela cai nesse tanque de concreto para diminuir a sua velocidade, onde ela é tranquilizada. Nesse tanque de tranquilização existe grades. Esse processo de gradagem é para evitar que as folhas, pedras, madeira passe para o processo dos filtros, do processo de floculação. Então é preciso primeiro fazer uma gradagem, certo? Ainda no começo, nesse próprio tanque de tranquilização, existe o que nós chamamos de pré-cloração. Ela consiste em você também adicionar cloro para já começar a fazer um pré-tratamento aqui mesmo no início da estação de tratamento de água. Essa água agora, sem folhas, sem madeira, sem pedra e pré-clorada, ela vai avançar para o tanque de floculação. Bom, aqui é importante frisar o seguinte: se eu deixar a água em repouso, é claro que as partículas mais pesadas elas vão para o fundo. É o que nós chamamos de sedimentação ou decantação. No entanto, nem todas as partículas têm peso suficiente para ir para o fundo. Isso deixaria a água com alto índice de turbidez, ela ficaria turva e ninguém quer consumir uma água turva. Consequentemente, nós colocamos nessa água uma substância chamada de sulfato de alumínio ou sulfato férrico, uma das duas, para que possa juntar as partículas pequenas formando partículas maiores. É o que nós chamamos de coagulação. Nesse agente coagulante, eu vou pegar essas partículas e vou juntar em partículas maiores, que depois vão ser agitadas para formar o que nós chamamos de flocos. Então veja que nessa floculação, a água passa por canais onde vão receber o sulfato de alumínio. Esse produto serve para desestabilizar as partículas da sujeira, formando então coágulos que vão se juntar para formar os flocos. Então, nessa floculação, esses motores vão agitar essa água para formar flocos maiores. Daí o processo chamado de floculação. Veja, essa água então já com o floculante, ela vai ficar em repouso, né? Onde pode ficar de 90 minutos a 2 horas, dependendo da vazão do tamanho da estação de tratamento. O que vai acontecer? A água vai ficar em repouso e as partículas pesadas, vocês percebem aqui, ó, essas bolinhas caindo para o fundo, que essas partículas pesadas elas vão começar a sedimentar. No fundo desse tanque existe lá uma pá que vai remover esse lodo e vai jogar para o canal de esgoto, tá? Então, esse lodo que fica no fundo, tá? O chamado lodo primário. Aqui vai existir um lodo chamado de lodo primário, e esse lodo primário ele vai ser levado aí para o canal de esgoto, certo? Então, na decantação, os decantadores possuem pás que arrastam o lodo para o fundo no centro do tanque e a cada 2 horas a sujeira é bombeada para o canal de esgoto. Muito bem. Aí o que vai acontecer?
Por mais que a gente saiba que recebeu o agente floculante e que as partículas mais pesadas foram para o fundo e que as mais leves se juntaram para formar flocos e foram para o fundo, ainda assim muitas das partículas não conseguem ir para o fundo. E aí a gente vai retirar isso a partir de filtros. Além disso, pessoal, tem a questão do odor da água. A gente sabe que a água às vezes tem cheiro de peixe, né, devido à presença de algas. Então, dentro dos filtros existe também o chamado carvão ativado, que nada mais é do que um carvão finamente dividido na forma de um pó, depois prensado na forma de pastilhas. Esse carvão geralmente é antracito, que é um carvão muito puro, ele vai adsorver, vai reter esses gases que causam mau cheiro na sua superfície. Então, nesses filtros, que geralmente é formado por uma película de carvão, aqui em cima você tem o carvão, aí você tem aqui areia, cascalho, e aí no fundo aqui o cascalho mais grosso. Então, esses filtros são formados por carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. Então aí sim a água ela sai já clarificada, né? Ela sai sem a turbidez, sem as partículas. Os filtros vão ter vida útil, né? Que deve ser feita uma retrolavagem. Essa água é bombeada no sentido contrário para fazer a lavagem dos filtros. Mas pessoal, mesmo depois de filtrada, e essa água ela está cristalina, mas ela não está isenta de bactérias. Ainda assim, é preciso passar por um processo de desinfecção, aonde essa água que está ali, transparente, cristalina, mas rica ainda em bactérias, ela precisa que seja feito o processo de desinfecção. Em geral, nós usamos nas grandes estações de tratamento o hipoclorito de sódio, que é chamado vulgarmente de cloro, mas existe também estações que usam gás cloro e ainda o ozônio. Então, existem 3 formas de se fazer a desinfecção. Ou usando o hipoclorito de sódio, com fórmula NaClO, ou usando o cloro gasoso, né, gás cloro, Cl2, ou usando ainda o gás ozônio. Então, essa água ela chega, recebe primeiro o cloro. A função do cloro é matar os micro-organismos que estão nessa água. Na segunda etapa, a gente, depois de adicionar o cloro, matar os micro-organismos, a gente coloca cal, que é o óxido de cálcio. Aí o aluno deve perguntar, mas professor, por que se coloca cal depois que faz o tratamento da água? Justamente para que essa água ela seja alcalinizada, pessoal, porque geralmente quando se usa hipoclorito ou cloro, pode essa água ficar ligeiramente ácida ou com pH neutro. Aí tu me diz assim, mas Marlos, pH neutro não é legal? Não, porque como as adutoras são feitas de aço, tanto uma água levemente ácida ou neutra, ela pode causar corrosão nas adutoras, o que faria com que a gente tivesse que gastar para estar trocando sempre esses canos, causando vazamento. Então a função da cal, para quem já estudou um pouquinho de química, sabe que o óxido de cálcio em água forma um meio alcalino, porque forma o hidróxido de cálcio. Então a função da cal, aqui no final do tratamento, é elevar o pH para próximo aí de 9, né? Para que essa água não consiga corroer o aço aí das adutoras. Então a função da cal é elevar o pH para evitar a corrosão das adutoras, certo? Após a alcalinização, eu venho à etapa de fluoretação. A gente não precisava da fluoretação, tá? Isso aqui tem mais a ver com saúde pública. Então a fluoretação é um processo aí que vai evitar a formação de cáries. Antes da etapa de decantação, onde tem a floculação, você tem aqui a adição do sulfato de alumínio. A floculação é um processo físico. Por que um processo físico? Porque não há reação química, certo? No entanto, tanto a decantação quanto a filtração, elas são processo também físico. Por quê? Porque não envolve reação química. Mas no processo de cloração, né, eu tenho um processo bioquímico, uma reação química entre o hipoclorito e a membrana das bactérias. Enquanto na alcalinização, eu também tenho um processo químico, porque a cal reage com a água para formar o hidróxido de cálcio. Então tome muito cuidado nas etapas, porque é muito comum em prova eles perguntarem se os processos são físicos ou químicos. Lembrando, decantação, filtração, floculação são processos físicos, mas a cloração e a alcalinização são processos químicos, envolvem reação química, tá? Então, na estação de tratamento de água, existe tanto processos físicos quanto processos químicos. Agora, a fluoretação é uma prevenção, né? É um sistema de prevenção à saúde bucal,
E essa água então vai para o reservatório, onde ele vai ser acumulado para ganhar energia potencial, gravidade, e assim ela ser bombeada aí para as residências, ser distribuída para as residências. Então, basicamente, isso é o que acontece na estação de tratamento de água, beleza? Vamos agora comparar com a estação de tratamento de esgoto. Pessoal, em toda a estação de tratamento de esgoto nós temos 4 etapas, sendo delas as 3 primeiras obrigatórias. O tratamento de esgoto se divide em tratamento preliminar, também chamado por muitos autores de pré-tratamento, o tratamento primário e o tratamento secundário. O tratamento preliminar, ele consiste em remover os sólidos grosseiros, galhos de árvores, pedaços de madeira, eletrodoméstico, plástico, certo? Então, tudo que for sólido muito grosso, a gente vai usar o tratamento preliminar. Para os sólidos que estão suspensos na água, mas que possivelmente vão passar pelas grades do tratamento preliminar, nós chamamos essa parte do tratamento de tratamento primário, onde a gente remove os sólidos suspensos ou disseminados na água, certo? A gente pode usar decantação, flotação, tá, para fazer esse tratamento. No tratamento secundário é aonde a gente vai retirar o sólido que está dissolvido, a matéria orgânica que está ali dissolvida na água, deixando aquela água turva. Geralmente, essa parte da matéria orgânica não consegue ser retirado nem por decantação, flotação e nem por gradeamento, já que está dissolvido. E aí, pessoal, nesse processo a gente vai usar as chamadas bactérias aeróbias. É um processo onde essas bactérias elas vão remover a matéria orgânica, certo? Por um processo aeróbio, ou ainda podemos usar biodigestores aeróbios ou anaeróbios. Então, dependendo do tipo de estação de tratamento, pode ser feito tanto tratamento com bactérias aeróbias, como pode ser feito em sistema fechado nos biodigestores anaeróbios, certo? Mas nessa parte existe justamente a remoção da matéria orgânica que está dissolvida. Então vamos aí para a animação para ver como se aplica as 3 etapas principais. Lembrando que essa animação você encontra no site da Sabesp, tá? Créditos aí para o site da Sabesp. Ficou também muito legal essa animação e vamos utilizar essa animação que você encontra nesse site para poder a gente entender como é que funciona a estação de tratamento de esgoto. Lembrando que a estação de tratamento de esgoto é diferente de estação de tratamento de água. Enquanto a ETA, a função é transformar a água em água potável, a ETE, que é a estação de tratamento de esgoto, tem a função de quê? Reduzir o índice de matéria orgânica. Porque o que acontece quando o esgoto cai num rio, cai num lago? Ele aumenta, ele prolifera as chamadas cianobactérias. Essas bactérias elas vão retirar o oxigênio da água para poder consumir a matéria orgânica e isso vai causar a mortandade da biota aquática, dos peixes, das plantas aquáticas. Então a função da estação de tratamento de esgoto não é tornar a água potável, e simplesmente reduzir a quantidade de matéria orgânica para que chegue o mínimo de matéria orgânica possível dentro de um manancial. Então essa é a função básica de uma estação de tratamento de esgoto. Não é que você não possa, depois de fazer todo esse tratamento de esgoto, você utilizar essa água para potabilizar. Até pode, mas é um custo muito elevado. Então essa água, depois que ela é tratada, ela pode ser reutilizada. É o que nós chamamos de água de reuso. Ela é utilizada para lavar ruas, ela é utilizada, por exemplo, na indústria de papel, mas dificilmente essa água de reuso, devido a ainda ter muita matéria orgânica, ela ser levada para uma estação de tratamento de água para ser tratada. Então vamos lá, pessoal. Todo esse esgoto que é coletado nas tuas casas, aí nos centros urbanos, ela é canalizado, né, vai para aquelas canaletas de esgoto e vão ser levadas primeiro para um processo que nós chamamos de gradagem. Lembrando que as estações de tratamento de esgoto se dividem em 3 processos básicos. O pré-tratamento, ou chamado tratamento preliminar, que consiste em retirar os sólidos grosseiros, como a gente viu agora há pouco. O tratamento primário, que consiste em retirar os sólidos que estão suspensos. O tratamento secundário, que consiste em retirar o sólido que está dissolvido, que não está visível. Tá? Existe um pós-tratamento, também chamado de tratamento terciário, que a gente vai discutir mais na frente. Mas vamos primeiro entender os tratamentos básicos. Então, o que é o pré-tratamento? Então, vamos lá. Quando essa água de esgoto, ela vem pela rede de esgoto, ela vem cheia de quê? De papel, de plástico, de tampinhas. Então, primeiro ela vai passar por um processo de gradagem.
essa água de esgoto também ela vem rica em areia. Então essa areia também não pode ser levada para os decantadores. Consequentemente, essa primeira etapa, tanto a gradagem, que é essa parte onde eu tenho grades grandes, grades médias e grades finas, ao ponto de todas essas partículas, esses sólidos grosseiros ficarem retidos, junto com a caixa de desarenação, são chamados de tratamento preliminar ou pré-tratamento. Então aqui nessa primeira parte nós temos o pré-tratamento. Então essa água cheia de papel de plástico tampinha, ela vai passar pela grade e depois vai cair na caixa de desarenação. Nessa caixa de desarenação, por ação da gravidade, a areia ela fica no fundo, ela vai passando por canaletas e vai ficando no fundo, certo? Consequentemente, essa areia ela volta, depois ela é retirada do fundo e ela pode ser feita aí um processo de ser levada para um aterro sanitário, até porque ela está rica também em patógenos, tá? Então essa areia ela é retirada na caixa de desarenação. Então tanto a gradagem quanto a caixa de desarenação, ela é chamada de tratamento preliminar ou pré-tratamento, certo? Muito bem. Depois que eu tenho a gradagem e a caixa de desarenação, aí sim eu vou para o chamado decantador primário. Pessoal, no decantador primário, as partículas mais pesadas são levadas para o fundo e depois, com uma pá, esse lodo primário é arrastado para o canal de esgoto. Então ele volta, né? Esse lodo pode voltar aqui para o começo do processo ou ser levado para o aterro. Muito bem, no decantador primário é o que nós temos a separação do sólido que está suspenso. Então aqueles sólidos que porventura passaram aqui nas grades, não foram retirados na caixa de desarenação, esse esgoto ele fica por um tempo parado. Tem estação de tratamento de esgoto que são chamadas de lagoas facultativas, onde eu tenho vários decantadores, onde a água fica ali por dias, né, precipitando, às vezes tem carvão no fundo, para acelerar esse processo de precipitação, de sedimentação. Mas esse processo é chamado de tratamento primário. Cuidado para não confundir com tratamento preliminar ou pré-tratamento, que retira o sólido grosseiro. No tratamento primário, eu tenho a retirada do sólido que está suspenso. No caso, ele vai para o fundo e aí esse lodo primário é retirado. Esse esgoto agora mais fluido, né, tem uma fluidez maior, ele vai ser levado agora para o tratamento secundário. No tratamento secundário, a água ela já está mais clara, né, está mais clarificada, mas está muito rica em patógenos. Está muito rica em matéria orgânica. Então o que acontece? A gente adiciona ar, né? A gente vai borbulhar o ar, de maneira que o ar vai fazer com que se prolifere as bactérias aeróbias, aquelas que usam oxigênio. E essas bactérias, elas não produzem mau cheiro. Então esse processo aqui, pessoal, que é o tratamento secundário, vamos para a próxima etapa, essa água vem para o tratamento secundário. Esses micro-organismos aeróbios, eles vão pegar toda essa matéria orgânica que está aqui dissolvida, que você não está vendo, não foi aqui para o fundo do decantador, e ela vai literalmente comer, ela vai digerir essa matéria orgânica. E assim ele vai diminuir, né, a quantidade de matéria orgânica que tem aqui no fundo, certo? Que tem aqui ainda dissolvida, tem dissolvida. Então toda essa matéria orgânica que está dissolvida, ela vai ser retirada por ação desses micro-organismos. Porém, ainda forma uma certa quantidade de matéria orgânica que os micro-organismos não digerem, porque existem matérias orgânicas que são oxidáveis biologicamente, né? Os micro-organismos conseguem consumir, mas existe matéria orgânica que a bactéria não gosta, a bactéria não tem sabor para a bactéria. Então essa parte ainda tem que ser retirada. E aí eu vou para um decantador secundário. No decantador secundário, esse lodo secundário, né? Ele já como ele está dizendo aqui, ó, o lodo formado vai para o fundo, a parte líquida já está com 90% das impurezas retiradas, porque as bactérias já fizeram esse processo, tá? E essa água não pode ser bebida, mas ela pode ser reaproveitada, é a chamada água de reuso. Esse lodo aqui, pessoal, que está rico em bactérias, ele é chamado de lodo ativado. Ele pode ser utilizado, né, justamente para poder
continuar o processo de digestão dos tanques de aeração. Eu posso voltar esse lodo ativado para os tanques de aeração para eu utilizar as bactérias que ainda estão aqui aeróbias. Tá? Então, cuidado para não confundir o lodo primário, o lodo secundário com o lodo ativado. O lodo secundário pode estar ativado. Se ele não estiver ativado, a gente faz um processo de aeração para ativar esse lodo. E aí esse lodo pode voltar para o tanque de aeração para poder continuar o processo e proliferar mais ainda as bactérias aeróbias. Então veja, são 3 etapas básicas na estação de tratamento de esgoto. Tratamento preliminar, né, pré-tratamento, tratamento preliminar ou pré-tratamento, que consiste em retirar o sólido grosseiro, e aí você tem o gradeamento e a caixa de desarenação. Tratamento primário, que você retira o sólido que está suspenso por processo de decantação. Aqui também pode ser usado o processo de flotação, que consiste em colocar uma espuma para que esse lodo suba em vez de descer, tá? Então tem algumas provas que em vez de usar o decantador, usa o flotador, faz a flotação, que consiste em você injetar o ar sob pressão, né? E depois despressurizar, como se faz ao abrir uma garrafa de refrigerante, que sobe aquelas bolinhas. Essas bolinhas vão levar o lodo para cima. Então, em vez de você tirar ele no fundo, você retira ele em cima com uma pá. Então esse é o processo chamado de tratamento primário, que retira o sólido suspenso. E no tratamento secundário eu vou retirar o sólido que está dissolvido pelo processo de aeração. Tá? Depois que você retira o sólido que sobrou por decantação, essa água aqui agora chamada de água de reuso pode ser jogada no manancial ou ainda pode ser utilizada para lavar ruas, ser utilizada aí nas fábricas como de papel, de celulose e assim por diante. Pessoal, agora vamos conhecer um pouco o que seria o pós-tratamento ou tratamento terciário. Então, pessoal, no tratamento terciário, também chamado por alguns autores de pós-tratamento, ele só vai ser utilizado em 2 casos. Ou porque você não tem um rio de vazão bastante grande para que aquele restante de matéria orgânica que veio junto com a água do tratamento secundário possa ser depurado naturalmente pelo rio, ou seja, geralmente aquela água de reuso, quando ela sai do tratamento secundário e é lançada no manancial, o próprio rio, devido à grande quantidade de água, vai se encarregar de terminar o processo de depuração da matéria orgânica. Ou porque você precisa dessa água para poder potabilizar, já que você não tem uma outra fonte de água. Então esse tratamento terciário, ele vai remover aqueles nutrientes, nitrogênio e fósforo, que vão provocar aparecimento de bactérias patógenas ou ainda que podem eutrofizar o manancial, certo? Então como é que é feito isso? Primeiramente, nitrogênio, ele forma compostos muito solúveis, que é o caso dos nitratos. Então não tem como a gente tirar o nitrogênio a partir do processo de precipitação, né, de gravimetria. Então a gente retira o nitrogênio justamente utilizando bactérias, onde essas bactérias elas vão transformar o nitrato em nitrogênio e azoto. Então, na realidade, a gente faz um caminho inverso. A gente vai pegar o nitrato e vai transformar esse nitrato em azoto, que depois sai ali de dentro da água de esgoto borbulhando. É um processo contrário ao que acontece na natureza, onde as bactérias pegam o azoto e transformam em nitrato. Aqui, no processo que a gente vai adicionar bactérias específicas para transformar o nitrato em azoto. Então, esse é o primeiro ponto, onde a gente coloca essas bactérias para retirada do nitrogênio. Agora, para retirar o fósforo, que está na forma de fosfato, a gente adiciona aqui um sal, que é o cloreto férrico, aonde vai haver uma troca, né, do cloro pelo fosfato, formando o fosfato férrico, que é um sal insolúvel. Então, nós pegamos justamente o fosfato que é solúvel e transformamos em fosfato férrico, que passa a ser um sal insolúvel. Então ele vai para o fundo do tanque e assim a gente pode retirar o fósforo da minha água. Então o tratamento terciário ele vai retirar o fósforo por precipitação, por gravimetria. Então consiste o tratamento terciário em retirar o nitrogênio a partir de bactérias e retirar o fósforo a partir de precipitação. Pessoal, vamos resolver agora algumas questões sobre estação de tratamento de água e esgoto. Essas questões, algumas a gente elaborou e outras a gente tirou de provas aí do Enem, né? Então são questões muito características da prova do Enem.
Primeira questão diz assim: a água potável proveniente de estações de tratamento resulta de um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para que esta fique em condições adequadas para o consumo. Esta separação é necessária uma vez que a água de rios ou lagoas apresentam muitos resíduos. Por isso, tem que passar por uma série de etapas para que esses resíduos sejam removidos. Nesse processo de tratamento, a água fica livre também de qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças. Em uma estação de tratamento de água, a água passa pelas seguintes etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção de pH. Assinale a ou as proposições corretas e dê o somatório das corretas. Então vamos lá, pessoal. Fluoretação é quando se adiciona flúor na água. Na realidade, esse flúor, para quem não sabe, é o fluoreto de sódio, apesar de a gente chamar de flúor, mas ele é chamado de fluoreto de sódio, tá? É um sal. Quando se adiciona flúor na água, cuja finalidade é prevenir a formação de cárie dentária em crianças. Corretíssimo, tá? Como a gente viu no vídeo, a fluoretação é uma etapa de prevenção, uma etapa de saúde, saneamento básico, tá certo? Então, correto o item 1. Então, item 1, ok, está correto. Floculação ocorre em tanques de concreto logo após a coagulação. Então, veja, nós colocamos o sulfato de alumínio ou o sulfato férrico, que pegam as partículas menores e coagulam, depois formam os flocos na hora que são agitados nos tanques de floculação. Então, no tanque de floculação, aquelas partículas que estão nos coágulos são agitadas e elas vão colidindo umas com as outras, formando flocos. Então, ocorre em tanques de concreto logo após a coagulação, com a água em movimento, as partículas sólidas se aglutinam em flocos maiores. Também correto o item 2. Item 3. Decantação. Nessa etapa, que é posterior à coagulação e à floculação, por ação da gravidade, os flocos com impurezas e partículas ficam depositados no fundo de outros tanques, separando-se da água. A etapa de decantação pode ser considerada um fenômeno físico. Correto, é um fenômeno físico porque não há reação, pessoal. Quando há reação química, o processo é químico. E aqui é um fenômeno físico, ok. A decantação é apenas uma separação da fase mais pesada, das partículas mais pesadas, e por gravidade vão para o fundo. Então é um processo apenas físico. Não há reação química. Item 4. Filtração. É a etapa que a água passa por filtros formados por carvão, areias e pedras de diversos tamanhos. Nessa etapa, as impurezas de tamanho pequeno ficam retidas no filtro. A etapa de filtração pode ser considerada um fenômeno químico. Pessoal, não é um fenômeno químico, tá? Você não tem nenhuma reação química nos filtros. Você tem apenas separação de misturas. Aqui está falso. Então, aqui eu vou logo circular. Vamos circular as verdadeiras, né? Então, 1 está verdadeiro, 2, 3, a 4 não, né? Essa aqui está falsa. Quinta questão. Coagulação. É a etapa em que a água, na sua forma bruta, entra na estação de tratamento. Ela recebe nos tanques uma determinada quantidade de cloreto de sódio. Não, pessoal, cloreto de sódio não. Tá? A gente usa o sulfato de alumínio, que a fórmula é Al2SO4,3, ou sulfato férrico, né? Fe2SO4,3. A gente usa ou sulfato de alumínio ou sulfato de férrico. Cloreto de sódio deixaria a água salgada até, né, pessoal? Não tem lógica isso aqui não. Então a quinta também está errada, tá certo? Quinta também é errada. Sexta. Desinfecção. É a etapa em que o cloro ou ozônio é aplicado na água para eliminar micro-organismos causadores de doenças. Lembrando que esse cloro pode ser tanto o hipoclorito de sódio, que é o NaClO, como pode ser o gás cloro, tá? Isso tudo na indústria, na estação de tratamento, eles são chamados de cloro. Mas tanto pode ser o hipoclorito de sódio, quanto pode ser o gás cloro, tá, pessoal? Ou ozônio, né? Um dos três aí pode ser utilizado para desinfecção. Correto, o item 6 também. Tá? Item 7, correção de pH. Esse procedimento serve para corrigir o pH da água e preservar a rede de encanamento de distribuição. Se a água está básica, é aplicada uma certa quantidade de cal hidratada ou carbonato de sódio. Pessoal, nós vimos na aula de hoje que a cal ela serve para alcalinizar. O que é alcalinizar? É transformar a água em básica. E não se ela está básica, é se ela está ácida, tá, pessoal?
Se ela está ácida, é que a gente transforma ela em alcalina, não é o inverso. Consequentemente, ó, só está correto 6 mais 3, 9, 10, 12, né? Aqui nem tem opção, tá, pessoal? Nem tem opção, ó. 3 mais 3, 6, com 6, 12. Então, aqui deveria ser a letra C, 12, tá? Essa questão aqui, se eu não me engano, a gente elaborou e na hora de fazer o somatório aí, não fizemos o somatório correto. Mas a resposta é 12, tá certo? Então, correção de pH, só mais uma vez. Se a água estiver ácida, é que a gente usa cal para fazer a correção, tá bom? Então, consequentemente, aí só estão corretas 1, 2, 3 e 6. Vamos para a próxima questão. Questão número 2 diz o seguinte. Considere o esquema abaixo que mostra as etapas de tratamento de água na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Assinale a alternativa falsa em relação à estação de tratamento acima. Letra A. A função da cal na etapa 2, aqui na etapa 2, ó, é diferente da etapa 6, bem que tem cal também na etapa 6, ó. Na etapa 2, a cal interage com o sulfato de alumínio para agir como floculante, certo? Até porque, pessoal, essa primeira parte aqui, ó, essa parte aqui são chamados de coagulantes. Ó, coagulantes, tá? Então, muito cuidado, porque nessa etapa aqui eu tenho a pré-cloração e eu tenho a coagulação, tá? A coagulação seria o sulfato de alumínio com cal. A função da cal aqui não é ainda a correção de pH. A correção de pH ela só vai ser aqui no final. Beleza? Então, na etapa 2, ela é diferente da etapa 6. Na etapa 2, a cal interage com o sulfato de alumínio para agir como floculante. Enquanto na etapa 6 é usada como correção de pH. Correto. Tá? Ok, ele quer a falsa. Letra B, a decantação é um processo físico. Sim, não envolve reação química. É um processo físico. Letra C, o cloro é usado como agente desinfeccioso. Ok, cloro e ozônio são agentes desinfecciosos, serve para desinfecção. Letra D, o pH ideal para a água que sai no reservatório 8, então o pH que vai sair aqui nesse reservatório tem que ser 7, ou seja, tem que ser neutro. Não, né, pessoal? O que nós vimos? Que o pH ele tem que estar próximo de 9, tá? Quanto mais alcalino esse pH tiver, melhor vai ser para a proteção das tubulações, das adutoras que são de metais. Então a resposta errada é a letra D, tá? Vamos ver a letra E. A água da represa 1 não pode ser rica em matéria orgânica para não formar substâncias tóxicas como os trialometanos, ou seja, substâncias que possuem o carbono ligado aí com 3 elementos da família 7A, como é o caso aqui do clorofórmio. Então, correto. Então, resposta realmente errada, letra D, já que o pH dessa água tem que ser básico. A água tem que sair com pH alcalino, tá? Para não corroer as adutoras. Então, resposta errada, letra D de doido. Vamos para a próxima questão. Pessoal, agora questões de tratamento de esgoto. Tratamento de água é bem simples, pessoal. É só seguir aquela sequência lá das etapas, entendendo o que é um processo físico e o que é um processo químico. Aqui no tratamento de esgoto, ele vai abordar a questão do tratamento primário, tratamento secundário, terciário e tratamento preliminar. Em uma estação de tratamento de esgoto, houve a eliminação de sólidos mais grosseiros. Ó, se ele falou de sólidos mais grosseiros, ele está falando do tratamento preliminar ou pré-tratamento, tá, pessoal? Em uma estação de tratamento de esgoto, houve a eliminação de sólidos mais grosseiros, como pedaços de metal e plástico, além de sólidos suspensos. Pessoal, quando ele fala em sólido suspenso, ele está falando no tratamento o quê? Primário, tá, pessoal? Lembra que o tratamento primário é o que retira os sólidos que estão suspensos. O tratamento preliminar retira os sólidos grosseiros e o tratamento primário retira os sólidos suspensos, como areia e lama. Nesse caso, a etapa seguinte será... Qual é a etapa seguinte? É o tratamento secundário. E o que é o tratamento secundário, pessoal? O tratamento secundário é você retirar aquele sólido que está dissolvido. A matéria orgânica dissolvida no efluente, tá? E como é que a gente faz isso? Usando os chamados tanques de aeração. São tanques onde a água vai borbulhar e com esse borbulhamento o ar vai proliferar bactérias aeróbias que vão destruir, que vão consumir a matéria orgânica. Então é basta a gente procurar onde está dizendo isso. Letra B está dizendo a aeração para acelerar o processo de degradação biológica da matéria orgânica no efluente. Então a resposta aqui, bem claro que é a letra B, né, pessoal? Letra B,
a gente vai aerar, fazer o ar circular para que as bactérias aeróbias se proliferem, e essas bactérias se proliferando vão consumir a matéria orgânica dissolvida, tá certo? Muito bem, quarta questão. A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de água para o seu reaproveitamento nem sempre se tornam potáveis, o que leva às restrições em sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para a chamada água de reuso, pessoal, o que é água de reuso? É aquela água que vem do tratamento de esgoto. Quando você faz o tratamento de esgoto, você passa pelo tratamento preliminar, retira o sólido grosseiro, pelo primário, retira o sólido suspenso, pelo secundário, retira a matéria orgânica que está dissolvida. E essa água ainda contém alguma matéria orgânica e algum agente patógeno, mas ela já está praticamente isenta de matéria orgânica. Então, ela pode ser utilizada para lavagem de ruas, ela pode ser utilizada para rega de plantas, ela não pode ser usada para banho, ela não pode ser usada para consumo, mas ela pode ser usada em indústria e também para lavagens. Então aqui ele está dizendo que pode ser usada para onde? Para uso doméstico? Nunca. Essa água de reuso não pode ser usada para doméstico, até porque tem patógenos. Um uso em laboratório para produtos fármacos, ou seja, tu vai usar isso para um remédio, para fabricação de remédio, com água cheia de patógenos? Também não. Abastecimento de reservatórios e mananciais, tu vai colocar isso num reservatório para que você possa utilizar depois? Não. Uso individual e banho e higiene pessoal com patógenos? Não. Uso urbano na lavagem de ruas e áreas públicas. Exatamente. Então, a água de reuso ela é utilizada justamente com essa finalidade. O uso para lavagem de ruas e também para a indústria, fabricação de papel. Muito bem. Quinta e última questão aí do nosso material da aula de hoje. O tratamento de esgoto terciário, também chamado de quê, pessoal? Pós-tratamento. Qual é a função do pós-tratamento que a gente viu na aula de hoje? A função do pós-tratamento consiste justamente em retirar o nitrogênio e o fósforo que ainda restam na água, aquela água de reuso. Então, aquela água que a gente vai exportar para o manancial ainda está muito rica em nitrogênio e fósforo. Então, a gente vai justamente agora utilizar um processo para retirar esse nitrogênio e esse fósforo, que são causadores do processo de eutrofização, que é o crescimento de cianobactérias. Então, vamos lá. Em sua realização, obtém-se uma água isenta de gases dissolvido? Pessoal, nenhum tratamento de água vai isentar gás dissolvido, porque você tem gás carbônico, você tem oxigênio, você tem nitrogênio. Mesmo a água pura, ela contém gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, certo? Então, não isenta nenhum gás desse dissolvido. Letra B. Em sua realização, são eliminados compostos à base de fósforo e nitrogênio, até aqui está certo, ó, que seriam nocivos ao meio ambiente porque impediriam o desenvolvimento de algas? Não. A gente sabe que o nitrogênio e o fósforo, eles são limítrofes para o crescimento das cianobactérias, que são as algas azuis. Então, consequentemente, não são todas as algas, mas as algas que são justamente as que vão proliferar para poder retirar o oxigênio da água, essas que são as nocivas, e são as algas azuis. Então, está errado a letra B. Letra C. Em sua realização, são eliminados compostos nitrogenados e fosforados, que, quando presentes, permitem o desenvolvimento excessivo de algas e cianobactérias que retiram o oxigênio do fluente corretamente. Resposta letra C de casa. Então, pessoal, é isso aí. A nossa aula de estação de tratamento de água e esgoto é muito simples e a gente fica por aqui. Até a próxima aula.